Lição 3. 8 a 15 de abril de 2023. Você faria isso? Texto-chave. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Gênesis 45, 4 e 5. Ezer. A lição dessa semana aborda o reencontro de José com sua família. O ponto alto está no capítulo 45 de Gênesis. José faz um jogo com seus irmãos quando eles vêm ao Egito e, ao fazer isso, ele percebe que eles estão realmente arrependidos por tê-lo vendido como escravo. Então, José tem que tomar uma decisão. Deve perdoar ou punir. Para ele, seria fácil punir, por causa do poder que lhe havia sido conferido pelo faraó. No entanto, José decide que a punição e a vingança não serão tão saudáveis quanto o perdão que Deus lhe mostrou tantas vezes. Quando estudar a lição, tenha em mente que todos nós temos alguém a quem devemos perdoar, ou alguém que pode nos perdoar por alguma coisa que fizemos. Logo que todos nós estamos nessa situação, a história de José tem um apelo e aplicação universais. A lição que aprendemos é que todos podem ser tão bem-sucedidos e desenvolver um caráter tão firme quanto José. Apenas é necessário entregar-se e aderir ao plano de Deus. Roteiro original. Havia chegado a hora do acerto de contas. José fica num dilema. Deveria revelar sua verdadeira identidade aos irmãos? Será que eles continuavam os mesmos? Ou Deus também estivera trabalhando no coração deles para que se tornassem os herdeiros da promessa feita a Abraão, compondo a descendência que daria origem ao povo de Deus? Leia o texto em sua Bíblia, que se encontra em Gênesis 45. Depois, responda as perguntas. Quais são os principais temas nessa história? E, em sua opinião, quanto é demais para perdoar? Você conseguiria perdoar alguém que o colocou na prisão? Como Deus agiu para que os filhos de Jacó pudessem comprar comida durante a época de fome? Pelas palavras de José, parece que ele acreditava que Deus o havia colocado como escravo para salvar sua família posteriormente. Você concorda ou discorda? Porque Jacó amou Benjamim e José mais do que a seus outros filhos. Como você reagiria se tivesse poder para se vingar das pessoas que o ofenderam? De onde vem a habilidade para perdoar? Zoom. Leia o texto-chave. Ele descreve quão poderoso foi o perdão de José a seus irmãos. O que isso nos mostra sobre o quanto José acreditava nos planos de Deus para a sua vida. O que isso nos mostra sobre o senso de culpa de seus irmãos? Como você acha que José reagiu diante de seu próprio ato de perdão? Perdão é uma coisa interessante. Ele não só liberta aqueles que são perdoados, mas também liberta aqueles que perdoam. O comentário bíblico adventista diz o seguinte a respeito dessa situação. A grandeza de alma de José é claramente refletida aqui. A mão de Deus era evidente na estranha experiência que havia feito dele, antes, um filho favorito, a se tornar um escravo, depois um prisioneiro e, por fim, governador do Egito. Ele poderia, com justiça, ter repreendido os irmãos, mas, em vez disso, manifestou simpatia e consideração. Tente perdoar alguém que fez algo muito errado para você. O que você precisa fazer primeiro? O que você pode aprender dessa experiência que te dá a melhor compreensão do perdão de Deus a nós? Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6,12.
na oração que devemos fazer ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Making off. A escravidão era uma prática comum nos tempos antigos. Era possível se tornar um escravo se você devesse grande soma de dinheiro para muitas pessoas. A predição de José se cumpriu de maneira precisa. O cereal cresceu abundantemente. Nos anos de super safra, José determinou que 20% da colheita fossem exigidos como imposto e armazenados em todo o país. Nos anos de fome, o alimento foi vendido ao povo e a crise foi resolvida. Isso que é inteligência. Quando José viu os irmãos se curvarem diante dele, como governador do Egito, imediatamente os sonhos do passado vieram à sua mente. Antes de morrer, José pediu que os filhos de Israel levassem seus ossos com eles quando voltassem para Canaã. Ele viveu 110 anos. José recebeu como esposa uma mulher egípcia, procedente de uma das mais importantes famílias sacerdotais. Talvez essa tenha sido uma forma de o faraó aumentar ainda mais a honra de José. É muito provável que ela tenha se convertido à religião do marido. O casal teve 2 filhos, cujos nomes foram Manassés e Efraim. Pelo significado dos nomes, fica evidente que José reconhecia a providência divina. O nome de Manassés quer dizer literalmente que faz esquecer, como uma prova de que Deus tinha transformado a adversidade em prosperidade. O nome Efraim significa dupla frutificação. Com certeza o coração de José estava repleto de gratidão a Deus. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Classifique os versos da seguinte maneira. Os textos são Provérbios 19:11, Marcos 11:25, 1 Coríntios 4:12 e 3, 1 Pedro 3:9. 1. Este é o que o melhor descreve o perdão. 2. Este é o que mais aprecio. 3. Este é o que eu partilharia com outra pessoa que precisa saber sobre o perdão. Note em Gênesis 42:1 o humor no comentário de Jacó para seus filhos famintos. Por que vocês estão olhando uns para os outros? Lembre-se de que, mesmo sendo histórias sobre pessoas antigas da Bíblia, elas ainda são muito parecidas com você e comigo. Com que personagens em Gênesis 42 e 50 você mais se identifica? Que traços de caráter você percebe e gostaria de manter, mudar, desenvolver? Reflita sobre o texto de Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Panorâmica. A leitura complementar dessa semana está no capítulo 21 do livro Os Escolhidos. Nesse texto, vemos José testando seus irmãos para verificar se eles estavam realmente arrependidos. Quais eram os frutos de seu verdadeiro arrependimento? O que especificamente você acha que suavizou o coração de José? Você está ligado o suficiente com o plano de Deus para a sua vida, de forma que consegue ver o que Ele deseja para você, a ponto de não ficar chateado com a atitude de alguém contra você? Leia Filipenses 4:12 e 13 para ver como Paulo descreve o plano de Deus. José teve que esperar alguns anos antes de perdoar seus irmãos pelo que eles tinham feito para ele. Você tem em sua vida alguém que precisa ser perdoado? O que você está esperando? Até quando vai esperar para perdoar um ser perdoado? Você acha que quanto mais tempo esperar será mais fácil perdoar? Se fosse José, você acha que seria capaz de perdoar depois de tanto tempo? Talvez esse seja o momento para você acertar algumas coisas com alguém em sua vida.
José estava satisfeito. Tinha visto em seus irmãos os frutos do verdadeiro arrependimento. Deu ordens para que todos se retirassem, exceto aqueles homens. Então, chorando em alta voz, ele exclamou: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os Escolhidos, página 136. Off. Teria sido simples para José nunca revelar sua identidade. Ele havia recebido um nome egípcio e sua aparência estava bem diferente daquele garoto de mais de 20 anos atrás. No entanto, José esteve disposto a reconciliar-se com sua família quando ele percebeu a dedicação dos irmãos a seu pai, a seu irmão Benjamim e a Deus. O amor de José por seus irmãos e família predominou, a despeito de sua história com os irmãos. José havia permitido que Deus removesse de seu caráter qualquer necessidade de guardar antigos rancores ou de buscar vingança. Isso o habilitou a ser usado por Deus para salvar a vida de sua família, cumprindo a promessa divina feita a Abraão de que sua descendência seria próspera. Imagine a alegria de Jacó ao receber a notícia de que seu filho José estava vivo e ainda era o governador do Egito. Seu coração deveria ser bem forte ainda, caso contrário ele teria sofrido um infarto. Deus havia reservado o melhor para o fim da vida de Jacó. Com alegria, ele e sua família mudaram para o Egito, onde foram bem recebidos e viveram amparados por José, aquele que tinha sido fiel a Deus e que dera testemunho do que realmente pode se tornar a vida de um verdadeiro servo do Altíssimo. Não existe amor sem perdão, e não existe perdão sem amor. H.M.C. Gil. Perdoar é soltar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Lewis B. Simedes. O fraco não consegue perdoar. Perdão é uma qualidade dos fortes. Mahatma Gandhi. Além do estudo, você consegue imaginar como foi o encontro de José com seu pai? Leia o capítulo 21 do livro Os Escolhidos e sinta a emoção nas palavras e nas ações de Jacó.